Programa Gestão e Gente. Apresentação: Rosane Bonesse e Fabiana Azevedo. Bom dia, gente linda. Eu sou a Rosane Bonesse. Hoje é 18 de outubro, dia de comemorar o dia do médico. Um abraço especial aí aos médicos, principalmente do Hospital Dona Helena, nossos parceiros aqui, ok? E a você aí que conhece o médico, vai consultar hoje, leve aí o nosso abraço e o nosso carinho. Bom dia, eu sou Fabiana Azevedo e essa semana inicia um dos grandes eventos empresariais do país, é a Expo Gestão 2021. Hoje, na nossa entrevista do Mundo Corporativo, vamos conversar sobre inovação e criatividade. Compartilhe aí a nossa transmissão pelo Facebook. Você está ouvindo o programa Gestão e Gente, a sua dose diária de conhecimento. Fica conosco até às 9 da manhã. Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. Olha, pessoal, diversas empresas já se atentaram para a importância de investir e estimular a criatividade e a inovação em seus ambientes de trabalho. E muitas delas trabalham com tecnologia, por isso buscam investir diariamente em uma cultura empresarial que estimula esta criatividade e a inovação em seus colaboradores. Com as rotinas e as demandas intensas de trabalho, a gente sabe muito bem que pode ser difícil encontrar tempo para desenvolver e estimular essas características. Mas não tem jeito, é preciso buscar saídas criativas e inovadoras para o crescimento do profissional e também da empresa. E você sabe o que é inovação? É criar algo novo que atenda a uma necessidade real, impactando positivamente a qualidade de vida e o desenvolvimento humano. E a criatividade no mundo corporativo, você sabe o que é? É a capacidade de criar, de imaginar ou produzir algo novo e diferente. E aonde estão os inovadores criativos? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, que acontece lá no segundo bloco do programa. Então, você já pode começar a mandar a tua pergunta aí e participar conosco da entrevista pelo 3028-9696 ou pela nossa transmissão do Facebook. Fabiana, será que todo mundo é criativo? Pois olha, eu acho. A minha anda em baixa. O que a gente pode fazer para ter mais criatividade? Será, hein? Não tenho a menor ideia e é isso que eu espero entender direitinho hoje na nossa entrevista. É isso aí. Gente, os cenários econômicos para 2022 é um dos principais assuntos da Expo Gestão. O evento deste ano quer trazer a inspiração necessária a tempos de incerteza e adaptação, com boas práticas no mercado, para construir a liderança de que o mundo precisa. A Expo Gestão 2021 será digital e inicia nesta terça-feira às 14 horas. E a abertura será com a palestra do Dr. Roberto Aylmer, que apresentará estudos e trabalhos voltados para a gestão de ambientes complexos e os seus efeitos mais dramáticos, como o burnout, que representa a falência da capacidade de suportar as pressões do trabalho. Ao longo de 18 anos, esse evento se consolidou como um dos mais renomados encontros empresariais do Brasil. Em sua evolução, apresenta uma plataforma de soluções para o executivo moderno, com conteúdos sempre relevantes, instigantes, inspiradores e, principalmente, transformadores. A Expo Gestão acontece até o dia 19. E mais informações você confere no site do evento, expogestão.com.br. Gente, a Univille tem estrutura completa em metodologia de ensino diferenciada para você se destacar aí na sua área de atuação. São mais de 40 cursos de comunicação, gestão, direito, engenharia, design e saúde. São muitos motivos aí para você fazer a sua especialização na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aulas com professores capacitados e com muita experiência de mercado. As disciplinas são planejadas para sua formação, aumentando o seu networking e a oportunidade de experiências até no exterior, hein? E mais, com benefícios exclusivos e descontos de até 25%. Então você pode conferir todos os detalhes e inscreva-se agora mesmo no especializações.univille.br. A gente dá uma paradinha e a gente já retorna com a nossa entrevista de hoje sobre o mundo corporativo. Somos incentivados a trabalhar a criatividade, quer ver? As crianças possuem uma alta capacidade para pensar fora da caixa e propor novos olhares sobre aquilo que já conhecem. E à medida que a gente cresce, aumentam as responsabilidades, as convenções sociais. É muito comum que o nosso potencial criativo se enfraqueça.
e aí a gente já não se considera mais tão criativo. A criatividade não é um dom que ilumina algumas pessoas e outras não. Todos os indivíduos têm capacidade de serem criativos, sabia? E a diferença é que alguns exercitam mais do que os outros. E como a gente bota em prática no mundo corporativo a nossa criatividade? Nós vamos conversar agora sobre onde estão os criativos inovadores. Participa com a gente da entrevista 3028-9696 ou aqui pelo Facebook. O mundo corporativo em foco, no Gestão e Gente. E hoje, aqui conosco no estúdio da Máxima FM, um camarada, gente boa, especialista, entusiasta, né? Grande conhecedor desse tema que é tão importante e a gente vem falando tanto nos últimos tempos aí, né? Bom dia, Wagner. Bom dia, Rosane, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de poder estar aqui juntamente com a Fabiana e já mando um abraço aí para todos os ouvintes desse programa. Que bacana, a gente agradece a sua presença, né, por vir dividir conosco um pouquinho daquilo que a gente sabe que pulsa aí dentro do seu corpinho, né, Wagner? A gente faz muita coisa criativa a aqui, gente né? Tem que e ser, tenta né? mobilizar todo mundo para isso, né? E eu queria começar perguntando e apresentando aí quem é o Wagner. Claro, Rosane. Então, o Wagner, tenho 42 anos, sou casado com a Adriana, tenho um filho de 15 anos que é o Abner. E sempre fui mobilizado, você até lembrou agora há pouco tempo, né? Desde que eu fazia faculdade, eu adorava me desafiar e ajudar as pessoas, né? Sempre, de alguma maneira, ser um líder, para ser procurado, para ser um informante, digamos assim. E esse meu propósito de unir as oportunidades com as necessidades me fez ser gestor de empresas. Na primeira fase da minha vida, como administrador, depois tinha o sonho de ser consultor e professor. E eu lembro que foi na mesma época, no mesmo ano, um ano antes ou depois, juntos ali, foi o ano que eu comecei a lecionar e foi o ano que eu comecei a atuar em consultoria, ensinando novos empreendedores ou outros empresários a melhorar suas organizações, e sempre tive o foco de entender metodologias de gestão, mas utilizando as pessoas para realizar os resultados necessários. Então, consegui implementar resultados significativos em grandes números de empresas, em projetos que eu atuei em 2.400 empresas, por exemplo, em Santa Catarina, num programa, metodologias de orçamento base zero com economia de mais de 11 milhões de reais numa organização aqui da nossa Joinville, e com esses resultados a gente conseguiu demonstrar que é possível fazer grandes resultados utilizando da inovação, da criatividade, de metodologias, mas sempre desenvolvendo as pessoas e fazendo elas, tirando o melhor dessas pessoas. E isso é muito gostoso, né? Com certeza, né? É um sonho sendo realizado em cada projeto, em cada ação, em cada mentoria. Hoje atuo como mentor também de startup, estou como coordenador de inovação dentro do Inova Park, que é uma incubadora da nossa cidade. Estou muito envolvido com o ecossistema de inovação, vice-presidente do Núcleo de Tecnologia e Inovação de Joinville, e também como líder do World Creativity Day, que é o Dia Mundial da Criatividade. Que legal, que legal. Olha, quem lembrou de você também aqui pelas nossas redes sociais foi a professora Débora, que foi nossa diretora lá na FCJ, e ela já escreveu aqui: o Wagner é egresso da FCJ, né? Eu digo isso, e é isso aí, professora. Ele foi meu aluno lá atrás, lá atrás. E é tão gostoso isso, né? Quando a gente vê aí esse povo voando baixo aí, porque essa galera tá mandando muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Wagner, por que a criatividade hoje é uma habilidade tão desejável, né? Nos perfis profissionais. Como é que você enxerga isso? Porque a Fabiana começou falando aí que quando a gente é criança, a gente é criativo. E aí a gente acaba sendo podado muitas vezes pelos pais, né? Não Sim. pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E depois que a gente cresce, a gente vai para o mercado de trabalho, tá adulto e tal, isso se torna uma habilidade sine qua non, né? Sim, com certeza. A Fabiana
mostrou aqui que realmente é isso, é dessa forma, né? O nível de criatividade quando a gente é criança, E é tão né? gostoso, né? É aberto, porque a gente tá aprendendo, a gente não tem medo de errar, né? Se eu perguntar para vocês quando aprenderam a caminhar, vocês levantaram e saíram caminhando? Não, caiu várias vezes, né? Então, a falta, né, o medo de errar era uma coisa que não tinha naquela época, né? E hoje a gente não se permite errar, né? E quando a gente olha no mundo corporativo, as tendências e programas mundiais, tanto o Fórum Econômico Mundial, com as 15 habilidades mais importantes para 2025, quanto a ONU, quanto o LinkedIn, que é a principal plataforma de busca de recolocação de oportunidades e empregos e vagas, né? A criatividade é disparada uma das principais habilidades para o profissional das organizações no mundo de hoje. A gente às vezes ouve, né? Ai, mas eu não sou criativo. Eu não, como se a pessoa nascesse ou não, né? É claro que tem gente que nasce aí com, né? Com um senso, né? Eu acho que uma atitude criativa é muito importante. Tem outras pessoas que talvez um pouco menos. Mas essa é uma habilidade, como você bem falou. Então quer dizer que todo mundo pode desenvolver. Com certeza, Rosane. E aí, assim, aquilo que a gente fala, zona de conforto, né? Então, quem não quer sair da zona de conforto, dificilmente vai desenvolver essa habilidade da criatividade, da inovação, de pensar fora da caixa. E não é fácil, né? Tem um exercício do 9 pontos, eu acho que você conhece aquele dos 9 pontos e 4 retas. Sim. Se você não conhece, Sim, tenta sim. ligar aí 4 retas consecutivas em 9 pontos. E é muito comum nas equipes de treinamento de 30, 50 pessoas, eu acho que 1 a 2% acerta, porque a gente dá 2 minutos para as pessoas fazerem. Sim. E é um exercício muito simples, Sim. mas as pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque tem que pensar fora da caixa. E isso não é fácil, é um desafio. E aí, para a gente desenvolver isso, a gente precisa sair da zona de conforto, nós precisamos nos desafiar, nós precisamos conhecer uma pessoa nova todos os dias, nós precisamos, até você fala muito isso também, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, é importante aprender coisas novas, experiências novas, aprender. Eu estava conversando com alguns profissionais num programa final de semana, e um está aprendendo violino, outro acordeon, né? Tudo isso desenvolve a nossa habilidade de ser criativo, muitas vezes naquilo que a gente faz. Eu estou como líder em Joinville do Dia Mundial da Criatividade, que acontece em mais de 128 cidades em 19 países. Mas há 2 anos atrás que eu fui convidado, desculpa, 2 anos não, no ano passado, em 2020, eu não me achava uma pessoa super criativa, né? Por quê? Porque como consultor empresarial, eu sei e conheço o meu perfil. Um outro ponto é importante a gente conhecer, né? O autoconhecimento, que eu sou um pouco controlador, eu gosto das coisas tudo certinho, né? Eu lembro que Só um pouco, gente, só um pouco controlador. Só um pouco. Eu era, no início da minha carreira, muito detalhista, né? Queria as coisas. E não é assim que a vida funciona. Então a gente precisa aprender que erros acontecem, que a gente, né, precisa deixar o fluxo acontecer e levar a vida leve, né? E saber que a jornada é o que a gente pode viver hoje. Não adianta a gente querer achar que amanhã, né, nós vamos estar vivendo, ou a nossa conquista só vai ser alegre, ou eu só vou ser feliz no final da nossa jornada, né? Então, o caminho da jornada tem que ser bacana, né? É o que vale a pena, exatamente. E aí, quando a gente fala de criatividade, né? O quanto às vezes a gente não percebe, mas a gente faz sempre as mesmas coisas, né? A gente usa o mesmo caminho para ir para o trabalho todo dia. A gente, quando pede pizza, o sabor é sempre o mesmo, né? E eu sempre digo, o pessoal lá em casa às vezes fica chateado. Meu Deus, mãe, que sabor é esse? Eu digo, gente, vamos experimentar coisas novas? Exatamente. Né? Eu só gostei de sushi porque eu experimentei, né? E não foi só uma vez, experimentei umas 2, 3 vezes, até eu
gostar de sushi. Sim. E da mesma forma, são as outras experiências na vida, seja a pizza, né? Sim. E são pequenos exemplos, né, que você deu e eu dei agora, que fazem com que a nossa criatividade venha a ser ativada, né? Começar a enxergar as coisas realmente diferentes. Porque às vezes a nossa rotina, né, a gente acaba sendo consumido pela rotina no nosso dia a dia, né? A gente costuma falar aqui que muita coisa, 90 e poucos % daquilo que a gente faz todo dia é no piloto automático. Então a gente nem para pensar. Então a gente sai para o trabalho, a gente faz aquele caminho, a gente volta do trabalho naquele caminho. Quem almoça na empresa senta sempre com a mesma pessoa, parece que faz o prato sem saber o que comeu, né? Porque vai ali, não olha, não percebe. Muitas vezes a gente tá ali, mas a gente não tá ali. Exatamente, né? E tem o ponto do medo mesmo, né? De fazer uma coisa nova, de ser responsável por um resultado significativo na organização, assumir uma responsabilidade diferente, mas vai ser a oportunidade de você conquistar e se desenvolver. Como é que você vai desenvolver se você não assumir uma nova responsabilidade? E não é do dia pra noite, né? Não é do dia pra noite, né? Eu fiz com certeza leva tempo, né? Então, Rosane, quando a gente fala assim de tempo, e muitas vezes a gente acha que em poucos meses eu vou conquistar, né? Hoje o fato de eu estar como embaixador do Dia Mundial da Criatividade por Joinville e ser embaixador da Escola Técnica Tupi por um período também que eu fui convidado para tantas frentes, né? Até agora o Instituto Pro Memória Suíça, eu estou auxiliando, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a organizar, né, através da Beta, Agência Experimental, a gente está fazendo a logomarca desse instituto e as pessoas me procuram hoje para auxiliar. Não foi porque eu me dediquei apenas 6 meses ou 1 ano em alguma ação. Não, eu estou lá nos núcleos da CIJ há muitos anos, né? Então, é longo prazo, é longo tempo. A gente precisa criar, né, e se desafiar durante muito tempo para ter a possibilidade de compartilhar e principalmente de engajar e inspirar as pessoas, que é um tema do Dia Mundial da Criatividade, que como ele é colaborativo e totalmente voluntário, né, a gente precisa inspirar outras pessoas. E a edição do ano passado eu fui líder e aí eu continuei como líder no Dia Mundial da Criatividade. Eu conversei com várias pessoas e eles falam: não, Wagner, ano passado foi o primeiro, faz o segundo agora, fica aí e tal, né? Então eles me convenceram a eu, que na verdade eu não poderia ficar, mas eu coloquei à disposição e a gente se inscreve novamente e fui aprovado, né? Mas eu tinha 9 voluntários, pessoas para ajudar e trabalhar. Eu nem tinha tanta atividade para todo mundo, né? Então a gente tinha mais de 20 inspiradores, a gente tinha um limite de quantidade de atividades, que eram 13. A gente teve que limitar e reduzir muito. Por quê? Porque tinha muita gente querendo fazer a sua revolução criativa, mostrar. E isso é o principal daquilo que a gente pode desenvolver nas nossas comunidades. Ninguém vai resolver o problema da gente aqui, não vai ser alguém lá de outro país. É nós que precisamos ser protagonistas daquilo que a gente sabe fazer bem, compartilhar com as outras pessoas ou aprender com as outras pessoas. Você comentou que quando você dava aula, eu não lembrava disso, né? Mas você disse que eu queria aprender a dar aula. Eu lembro que eu conversei com alguns professores na época que fazia faculdade e você deu a oportunidade de uma semana eu acompanhar a turma, né? Sim. Rosa? Então, a gente vai aprender com outras pessoas. Eu só aprendi tudo que eu sei hoje porque alguém teve paciência, me ensinou, me deu essa oportunidade de muitas vezes até de errar, né? Sim. E por isso, por que a gente muitas vezes não dá essa oportunidade ou não tem paciência ou não quer participar de nenhum projeto voluntário? Nossa, a participação de todas as frentes voluntárias me ajudaram a ter uma visão, né, de outras pessoas que conquistaram. Agora do Instituto que eu conheci o fundador, uma pessoa, né, totalmente dedicada para relembrar, né, a nossa história. Que né, legal. Eu lembro que a minha família, inclusive a minha esposa, que é Becto, alemão, não sabia e ela foi descobrir que veio da Suíça e não da Alemanha, né? Então, e isso é uma informação muito relevante, né? Muda a história das pessoas, né? Não só
de forma voluntária, ajudar em projetos, mas na educação empreendedora, na inovação, né? Eu atuando como mentor em várias, no Co-Creation Lab, em vários programas, e avaliador, me fizeram com que eu fosse crescendo cada vez mais e ser procurado até pela FAPESC, sou avaliador da FAPESC, em grandes projetos, né, que a gente pode recomendar ou indicar ou orientar. E eu fico muito feliz, porque é o meu propósito, né, ajudar e ensinar as pessoas. E ninguém sabe fazer tudo, É né? isso aí. Então a gente precisa estar aberto para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, e com certeza alguém vai compartilhar com a gente um pouquinho mais também. É aquela história, né? O que eu sei com aquilo que você sabe já é muito mais do que nós dois sabemos, né? A minha ideia com a tua ideia dá uma terceira ideia. Exato. E talvez essa ideia pode ser uma ideia muito bacana, revolucionária, que pode fazer a diferença para uma comunidade, pode fazer a diferença para uma organização. E é importante também aqui a gente salientar, né, Wagner, que essa questão de criatividade, ela não está ligada a uma fatia da nossa pirâmide organizacional, a uma função específica. A criatividade pode e deve ser trabalhado em todos os níveis da organização e por todas as pessoas. Às vezes algumas pessoas não se sentem parte desse movimento, né? Então, quando a gente começa a falar em colaboração, cooperação, cocriação, né? Eu digo que a gente está na era do né? A gente começa a dividir com o outro aquilo que a gente sabe, e de repente alguém que está lá na tua empresa, lá numa área de produção, que de repente você imagina que a pessoa tenha menos condições de ajudar num determinado projeto, ou de repente que não vai ter a criatividade ou a maturidade para uma ideia. É legal a gente cutucar as pessoas nesse sentido, né, Wagner? Sim, a palavra eu acho que é protagonismo. Independente do cargo, da função, né? Se eu sou ali do almoxerifado, se eu sou, enfim, da limpeza, enfim, seja protagonista, sabe? Normalmente, a pessoa que faz um cafezinho, muitas vezes ela precisa aprender a fazer um cafezinho melhor, como manter quente, tem algumas dificuldades, compartilha com outras pessoas, né, do segmento, que tem um pouco mais de experiência, faça um grupinho no WhatsApp, participa do Facebook, de um grupo que trabalha isso. Então, você vai procurando, né, pessoas que muitas vezes têm mais conhecimento que você, e às vezes até esses projetos as grandes empresas de desenvolvimento e de tecnologia, eles participam hoje com grupos, eles não têm grupos de desenvolvedores internos que fazem as inovações. Eles utilizam todas as plataformas colaborativas de desenvolvimento, de dúvidas, de designer, de tag, pode procurar, né? São grandes redes, são grandes grupos que discutem sobre novas formas de melhorar, e as grandes corporações utilizam isso. E com certeza, não adianta ficar esperando que a empresa faça tudo por você. Não vai fazer. Não vai fazer, não tem como. E até porque a empresa não tem nem perna para tudo isso, não né? Tem, Se ela for olhar para cada um desse jeito, o negócio não acontece. Não acontece. Eu estava agora, há 1 mês ou 2 meses atrás, com uma equipe de 60 pessoas de líderes de uma empresa fazendo uma formação. A primeira atividade que eu fiz com eles, eu pedi para eles escreverem numa folha em branco as principais características, né, uma qualidade que ninguém conhece, uma coisa que ele gosta de fazer, que ele ama fazer e tal, e colocasse no papel, não escrevesse o nome e colocasse na parede. Então, eu fiz 2 turmas, né? A maioria, eu acho que acertou, dos 30 de cada turma, acertava 2 ou 3. A maioria não acertava. Tinha um que era o campeão de pesca lá, que pescou o maior peixe. Tinha um até que trazia o amor em 30 dias. Oh, meu Deus! Então, mas ninguém sabia que aquele líder, né, trazia o amor para as pessoas. E aí a gente perde a oportunidade, né, de conhecer o sonho das pessoas, de conhecer de não entender o que cada um tem. O propósito de cada um, né? O propósito de cada um, o que cada um tem de qualificação ou de coisas importantes que pode compartilhar, e o fato de conhecer as pessoas já faz uma grande diferença, né? Porque muitas vezes a empresa, de maneira geral, não tem como contribuir com todo mundo, mas eu, com o meu colega, com um líder... 1 mais 1 pode ser 3, né? Com certeza. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue conquistar e desenvolver coisas excelentes. E aí, Wagner, uma outra questão que a gente também lida dentro das organizações é diferentes tipos de gerações.
né? E às vezes a galera fala assim, o pessoal velho lá da empresa, o pessoal não sei o quê. Todo mundo tem o que contribuir, né? A gente tem a galera jovem aí que tem a pegada tecnológica, né? Que tem aí, eu digo que a geração miojo, em 3 minutos querem ficar prontos, né? Mas a gente tem a experiência da galera mais antiga que a gente não pode e não deve esquecer. A gente tem que fazer um bem bolado, então engajar essas duas tribos talvez faça toda a diferença. Com certeza, né? E por isso que entender metodologias de criatividade, de inovação, faz com, independente da geração, você engaja as pessoas, né? Então, existem formas de você engajar as pessoas. E aí não vai ser algo focado para uma geração, mas vai ser algo que envolve todas as pessoas colaborando com as suas competências, digamos assim, desenvolvendo para que todo mundo aprenda. Um né? não exclui o outro, né? Muito pelo contrário. O outro. Com certeza. Muito pelo contrário. A gente todo vai... mundo tem que estar junto para um propósito único, né, da organização. E muitas vezes metodologia, o próprio Simon Sinek, que é do Golden... comece pelo porquê. Que é do porquê do Golden Circle, do Círculo de Ouro, né? Ele é uma coisa que eu acho que é assim, o principal, que antigamente as empresas, elas convenciam as pessoas. E hoje ela desenvolve o desejo pela marca, pelo produto e pelo serviço nas pessoas. Então, e realmente é o que acontecia, né? Algumas décadas atrás, era convencido o público, né? Ou quanto mais se fabricava, mais se vendia, né? Várias Era uma dinâmica diferente, né? Totalmente diferente. E hoje começa-se pelo propósito, né? E cada vez mais, né? A ESG agora também, de sustentabilidade sim. E propósito, e cuidado do planeta, né, em ética, em compromisso com a comunidade, né, e tudo isso vai gerar sustentabilidade tanto para o negócio quanto para nossa vivência, né, nesse planeta. Sim. Então, são preocupações que, independente da geração, e principalmente essa nova geração, é desapegada, né, com muitas coisas. E gosta de experimentar, né? Gosta de experimentar, mas eles também são criteriosos, né, não todos, não quero generalizar, mas eles dão uma atenção para marcas que se posicionam, né, como limpas, como green, como... Você não engana fácil essa geração. Não engana. Você né? não engana. Não você engana. Não convence. Diferente, né, da minha para trás ali, que de repente, você faz lá, a pessoa às vezes passa batido, nem percebe. Né? Essa geração agora, eles vão a fundo, eles querem saber o conceito, eles querem saber quais são as bandeiras, e aí eles tanto fazem uma marca crescer de um dia para o outro, como cancelam literalmente uma marca de um dia para o outro. Uhum. Exatamente, porque quem não entrega, né, aquilo que promete, ou não tá, não adianta dizer assim que o meu não propósito... mascara, né? Não mascara, porque não adianta ser o meu propósito, né, eu dizer que eu tenho sou sustentável, um único propósito, eu dizer que eu tenho a preocupação com o meu cliente, se o meu cliente tem alguma dificuldade num aplicativo, numa solução, num produto que chega errado e ninguém resolve. Né? Isso aí. Então, a minha esposa gosta de comprar, por exemplo, muito pela internet. E já aconteceu problemas. E as empresas que ela compra, devolveu, né? Ou substituiu o produto. Então a gente... eu vejo a minha esposa. Aquilo que se prega. Não tem aquilo problema. Que se prega, se entrega. Se entrega, porque não tem problema de a empresa, a organização errar, né? Mas ela precisa resolver rapidamente, precisa ter essa atenção para a empresa, para os seus clientes. E muitas vezes a empresa não tem, né? Certo. E essa é a visão, não é da empresa quando a gente fala empresa. A empresa é a visão das pessoas. Quem faz a empresa são as pessoas, né? São as pessoas. Então nós precisamos ter essa visão de priorizar as pessoas, seja de conhecê-las, de entender as necessidades, de saber metodologias que inovam, que são criativas, né? Para que a gente tem sempre metodologia para isso, né, tem. Wagner? Uhum. Exatamente. As metodologias, como o Dia Mundial da Criatividade, existem outras formas, né? Inclusive, para 2022, como é um movimento criado por Lucas Foster, que é um brasileiro, né, em 2014, e em 2017 foi sancionado pela ONU, dia 21 de abril, como Dia Mundial da Criatividade. Mas em 2022... o Dia Mundial da Criatividade, em paralelo às cidades que participam, que a gente chama de líderes sociais, vai abrir oportunidade para líderes corporativos, onde vai ser, eu acredito que vai ser em torno de 20
possibilidades, né? 20 organizações, 20 empresas vai poder levar o Dia Mundial da Criatividade na sua organização, né? Para levar a criatividade, as metodologias, estimular, desenvolver inspiradores e tal, tudo internamente. Por quê? Porque as organizações também precisam criar esse, né? Ou ajudar os seus colaboradores a pensar de forma diferente, a serem mais criativos, e a metodologia do Dia Mundial da Criatividade é uma forma que contribui e muito, né, para que um líder facilmente consiga engajar as pessoas para fazer uma revolução criativa. Esse ano já passou, né? Sim. Mas ano que vem, abril já tá aí, né, gente? Abril já tá aí. Meu Deus do céu. E tinha que ser em abril mesmo, o mês das pessoas criativas, eu acho isso. Eu acho. Wagner, uma última questão aí. A questão da liderança, né? Que cada vez mais também, pra gente conseguir colocar tudo isso pra andar, quem tá à frente tem que puxar, né? Então, agora numa pesquisa da Forbes, em 2021, em mais de 15 mil líderes globais, a primeira preocupação é como desenvolver a próxima geração de líderes, né? Por quê? Porque eles não percebem a qualidade necessária ou a competência básica para que os líderes do futuro já estejam desenvolvidos, né? E reforçando essa questão da liderança criativa, é uma formação, uma competência que hoje tanto as instituições de ensino quanto as próprias corporações precisam se preocupar, né? Então, e aí, como a gente fala de protagonismo, né? Aqui na Associação Empresarial, há 2 ou 3 anos atrás, a gente incluiu as empresas júniors. Sim. Que são jovens estudantes, né? Para participar ativamente junto com a gente ali, com os empresários, executivos, enfim, dos núcleos, né? E eles começaram a participar. Hoje eles lideram, participam, né? Inclusive na diretoria dos núcleos, né? Mas foi um trabalho... Fomentou ali, né? Então, eu acho muito importante esse ponto que você colocou das gerações. Quanto mais a gente afastar, pior né? Quanto mais a gente dizer, tem a geração X, a Y, a Baby Boomers, né? Mas quanto mais nós nos aproximarmos, mais a gente vai aprender. Um contribui com o outro, né? Eu acho que todo mundo tem o que entregar, né? Com certeza, numa palestra que eu fiz para o Núcleo de Gestão Empresarial, que eu presidia há alguns anos atrás, antes de a gente começar ali conversando com uma menina, que é a Sara, que é presidente inclusive das empresas júnior Vale Boreal, aqui da região norte de Santa Catarina, ela me ensinou umas técnicas que eu não sabia, né, utilizando a plataforma de transmissão de vídeo. Então, aonde que eu ia aprender essa nova técnica se ela não estivesse participando ativamente junto com o núcleo, organizando, ajudando? Então, o aprendizado é muito maior, tanto para a geração, né, nossa, mais velha, quanto para a geração jovem. E eu volto àquele ponto que eu falei, como que alguém vai aprender se alguém não ensinar? É isso, né? Aí. Então, a gente precisa nos aproximar dessas pessoas para que eles estejam ativamente com a gente, aprendendo e também nos ensinando. É isso aí. O nosso ouvinte, o Maicon, nosso ouvinte de todo dia aqui, mandou uma pergunta pro WhatsApp para mim aqui, perguntando como é que a gente faz para aliar produtividade e criatividade. Isso é extremamente importante, né? Sim. Eu preciso capitalizar essa criatividade, né, de alguma maneira. Claro, com certeza. Por quê? Porque é o objetivo de toda e qualquer organização, né? O aumento da produtividade, né? Quando a gente fala em resultado organizacional, aumento de produtividade, redução de custos, né? E a pergunta dele é como conectar, não? Como fazer com que a gente seja criativo e produtivo ao mesmo tempo? Criativo e produtivo ao mesmo tempo. Porque talvez a criatividade pode perder a produtividade, né? Sim. Mas o objetivo da criatividade, ele não pode ser diferente daquilo que a gente tem como meta, né? Então a criatividade, ela tem que ser para que a gente seja mais produtivo. E aí, tem alguns exemplos que a gente utiliza de consultoria, né? Que é o cara que cortava a árvore, né? Com o facão. E aí veio o consultor, poxa, você leva 3 horas para cortar cada árvore, né? Vamos afiar o machado aí. Vamos afiar o machado, para cada 15 minutos e afia o machado. Não, se eu parar para afiar o machado... Daí que eu não vou produzir, aí que eu não vou produzir nada. E aí, quando ele ouviu o consultor e afiava a cada 15 minutos, ao invés de levar 3 horas, ele levou 1h30, ou menos de 1 hora, né? Ou seja,
a produtividade aumentou significativamente. Então, muitas vezes, a criatividade faz com que a gente enxergue novas oportunidades de fazer as coisas. E, gente, não é só tecnologia. Quando a gente fala em inovação, a gente pensa, em plataforma, em aplicativo. A minha empresa não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não posso ser, nada disso serve para mim. Não, né? Não. Muitas das soluções, e aí eu arrisco dizer que a maioria delas, das soluções, né, como consultor empresarial de melhorias que a gente aumenta a produtividade nas organizações, não é com tecnologia, é mudando os processos, mudando a cabeça, o mindset da pessoa, e ao invés de fazer de uma forma, sem afiar o machado, afia o machado que vai ser mais produtivo, muda um layout e você vai mais produtivo, e isso é criatividade, isso é pensar diferente, ou entender, se você não conhece, vai e procura, a gente, né, pede sempre e leva muitas vezes os líderes ou ao pessoal da organização para conhecer outros ambientes. Sim. Né? Vai em outra empresa e vê como funciona lá, e muitas vezes eles enxergam processos mais produtivos, processos, e aí a criatividade é você adaptar aquele outro processo, aquela outra tecnologia ali. E como a gente falou, né, conectar outras experiências de outros negócios que não são parecidos com o modelo de processo que eu executo para que eu ganhe mais produtividade, reduza os custos, né? O famoso benchmark. Resultados. O famoso benchmark. É isso aí. Wagner, uma das questões que eu sempre levanto em sala de aula, né? É a questão assim, quantas pessoas dentro da nossa empresa, que se você parar do ladinho dela e perguntar assim, fulano, por que você faz tal coisa? A resposta vai ser, não sei, desde que eu cheguei aqui era assim. Né? Quantas pessoas, às vezes, têm lá uma produtividade alta, mas elas baixam a cabeça e fazem. Então, enquanto as pessoas não enxergarem a importância daquilo que elas fazem, ou enxergar onde vai dar aquilo, né, que elas estão fazendo, elas não vão conseguir ser criativas. Então, tudo isso que a gente falou entra muito aí na atitude das pessoas de levantarem a cabeça e pensar assim, cara, por que eu faço o que eu faço? É bem isso, a questão da curiosidade, ela faz parte do criativo, do inovador, né? Saber conhecer, e não só ali o processo, mas enfim, de outras tudo, né? coisas na vida, né? Então, quando você questiona, quando você... E até questionar os seus próprios comportamentos, né? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu sempre como aquela mesma pizza? Por que eu faço isso? Por que eu compro... Ou por que eu invisto meu tempo em determinadas coisas, né? E por que eu não posso investir, por exemplo, em leitura de um livro, em uma formação diferente, né? Em conhecer pessoas novas, em estar em ambientes novos, em me desafiar e participar de um núcleo, em fazer um voluntariado, né? Essa questão do voluntariado é muito importante, né? Porque muita gente, a gente vê quando a gente convida para alguma coisa que é voluntária, a pessoa, não, mas não vai dar, eu tenho tal coisa para fazer e tal e tal. Para muitas pessoas isso é um peso, né? Fazer parte de... Mas o quanto isso agrega, né, Wagner? O quanto certeza. Isso é bacana. Fazer parte de alguma tribo aí, fazer alguma coisa, né? Exatamente, porque você tá com pessoas que estão ali com o mesmo... Assim, eu vejo que o mesmo propósito une e faz você alcançar resultados muito significativos. Potencializa, né? Potencializa, porque quando você é voluntário, você olha os propósitos que as pessoas estão lá, e eles estão se dedicando, estão compartilhando com o pouco que eles têm. Sim. E aí você aprende, você ensina. Quando você tem uma necessidade, as pessoas também vão contribuir com você, assim, né, como o programa do líder do Dia Mundial da Criatividade, que eu tive muitas pessoas participando. Por quê? Porque eu me doei durante muito tempo para esses programas. Então, não adianta a gente também só querer receber. A gente tem que doar, né? Para que a gente possa também receber das pessoas. Fabiana, mais um pra gente guardar no potinho aqui. A Fabiana só tá com o olho pra lá e pra cá, ó. São atitudes simples que às vezes a gente não se permite. E outra coisa que eu queria ressaltar também é a leitura, né? Quando o Wagner falou da criatividade, a gente precisa, sim, buscar uma leitura, a gente precisa ser curioso, a gente precisa buscar outras formas. Quem olha pro outro, né? Cresce o olho para olhar o que o outro tá fazendo, que de repente você pode aí mudar o seu todo dia, né? Não fique esperando que, eu faço assim, é assim, a empresa quer que faça assim. Não. Né? Traga uma ideia, né? Traga uma ideia. É. Às vezes a empresa quer que faz assim porque nunca ninguém chegou lá e falou, tal coisa pode ser feita de uma maneira diferente. Eu sempre estimulo as pessoas, digo, gente, quem é o teu maior concorrente? Onde ele tá? O que ele faz? Né? Quem que desse segmento faz algo assim, uau? Exato. É lá do outro lado do mundo. Hoje com a tecnologia a gente pode ver o que é o uau que o cara faz lá. Sim. E tem muita gente bacana que se você entrar em contato a pessoa te responde, a pessoa, né? Olha, a gente faz assim, assim. Às vezes a gente não precisa inventar roda, a gente pode modelar alguém.
né? E tem um resultado muito bacana. E tem o YouTube, né, que hoje te fornece assim tudo. Tu quer saber como faz o processo tal, tu entra ali, vai ter um tutorial, ou vai ter alguém falando, né? Tem maneiras Muitas, da gente conhecer. Tem um vídeo, eu vou deixar pro pessoal aí de curiosidade, tem um vídeo de um prédio de 30 andares feito num tempo recorde. 30 andares. E é um hotel com tudo instalado, né? Uau. Desde abajur, cama. Feito na China. Tem um vídeo aqui, é um vídeo de 2 minutos, se vocês procurarem. Sabem quanto tempo eles fabricam ou eles montam esse hotel ou esse prédio de 30 andares? Que se a gente pensar aqui no Brasil vai levar o quê? 4, 3, até 2 anos, né? Rapidamente. Aham. Eles fazem 15 dias. Uau. 15 dias, 360 horas. Já pensou, Wagner, a gente trazer esse conceito para gestão pública? Meu Deus, né? Você já pensou? Sim, não, mas assim, ó, a gente tem, né, quando a gente fala em gestão pública, da mesma forma, eu penso assim que nós precisamos auxiliar, né? A comunidade precisa auxiliar, não adianta a gente só ficar esperando que os políticos, todo mundo faça o negócio acontecer. Então, muitas das sugestões a gente dá para secretarias, a gente está lá participando, dando apoio, dando auxílio. Tem que caminhar de mãos dadas aí. Tem que caminhar, a gente precisa auxiliar, não é exigindo que a gente vai conseguir melhorar, mas sim contribuindo. A Orçamento Base Zero nasceu na gestão pública, né? Hoje a gente implementa nas organizações e consegue muitos resultados. Então, eu acho que a criatividade, ela permeia, e sim, né, o Dia Mundial da Criatividade fala sobre isso, né, da questão de a gente trazer muitos pontos básicos, né, que às vezes a gente acha que não faz a diferença, mas eles exigem que no mínimo 50% seja mulheres participando como inspiradoras na liderança. Hoje a gente tem 60% na média geral, né? Legal. Então, não é legal, mas o que faz a diferença? Por quê? Porque a mulher traz uma outra visão, ela complementa, é mais sistêmica, né? É mais sistêmica e é uma coisa básica, mas muitas vezes, eu por ser homem, o que acontece? Eu vou chamar os inspiradores, às vezes eu vou... o meu amigo mais rápido ou mais fácil, às vezes é homem, né? Sim, Porque às vezes é o mais próximo. Sim, tá no meio. Então a gente precisa estar atento, né? Não só essa questão de homem e mulher, mas enfim... A diversidade, né? Forma, a inclusão, de uma maneira... de maneira geral. Por quê? Porque quanto mais pessoas de perfis diferentes a gente tiver, seja no nosso grupo, mais visões diferentes e mais criativos e inovadores a gente vai ter, né? Visões diferentes. Fantástico. Só para encerrar, quem quiser participar ou a empresa que tiver a fim aí de participar do Dia Mundial da Criatividade, faz como? Então, tem o site World Creativity Day, né? Que já tem mais de 3.000 atividades. Tem um canal no YouTube que é o World Creativity Channel, com também atividades disponíveis, atividades normalmente de 30 a 40 minutos, são atividades rápidas, né? Então, como dica, tem todas e qualquer metodologia, ferramenta, história, tem música, tem dança, pode aprender várias coisas entrando lá e participando. No dia 22, nesse próximo dia 22, a gente vai ter um evento que é aberto ao público para lançamento das inscrições para a edição de 2022. Que legal. Dia 22 tá aí, né, gente? É quando? Tá aí. Dia 22 é quinta-feira, se eu não me engano. Essa semana. Não, essa semana. Sexta-feira. Perdão. Sexta-feira. Essa semana, dia 22. Então, às 19 horas vai ser um evento de transmissão ao vivo, né? Onde vai ter 12 líderes destaques. Então, Joinville, nas 2 edições que participou, foi destaque. Legal. Então, eu fico muito feliz porque a gente conquistou isso dentro de um hall, né, grande de cidades em vários países. É um privilégio nós ainda conquistar uma premiação interna. Só que dessa edição eu não sei, né? Vamos dia 22 acompanhar para ver se Joinville vai ser destaque ou realmente vai estar participando de maneira ativa, como sempre fez. Vai estar sim, porque, né, quer fazer, tá fazendo, isso é muito legal. Obrigada, viu, Wagner? Obrigada pela tua entrevista. Eu que agradeço, Fabiana. Obrigado, Rosana. Um abraço a todos. Um bom dia e a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta, viu? Nosso tempo tá estourando. Baita entrevista, né, Fabiana? Baita papo, né? Muito legal. Olha quanta informação legal e as metodologias que interessante ele dizer isso do site, né? Que a gente pode ter tanta informação ali e fazer diferente. Então, às vezes a gente faz uma reunião do grupo, né?
faz uma como é que a gente chama? Aquelas reuniões que a gente passa algumas informações e quer fazer uma coisa diferente. Então tá aí, ó, pode pesquisar e ter uma... O negócio é buscar, né, gente? Hoje em dia, se a gente baixar a cabeça e continuar fazendo o arroz com feijão de sempre, então, né, a gente não coloca a nossa criatividade em prática. Então é uma questão que a gente sempre traz aqui, é que não necessariamente precisa ter alto investimento tecnológico, precisa isso, né? Não caia nessa de dizer assim, minha empresa não dá, minha empresa não pode, tecnologia aqui não combina, gente, né, o pessoal aqui não tem cultura para isso, não sei o quê, porque muitas vezes lá naquela pessoa que você menos imagina pode ter uma ideia fantástica. O conhecimento está na palma da tua mão, né? Tu tem o celular, tu entra na internet e descobre um mundo aí, um universo imenso de oportunidades e de conhecimento que tu tem na tua mão. Isso é aí. só pesquisar, coloca a palavrinha lá e vai atrás da informação. E além do mais, é só nos ouvir todo dia, porque também. dia a gente traz coisa bacana por aqui, né, Fabiana? É verdade. Todo dia. Eu fico aqui, às vezes os olhinhos brilham, assim, eu queria ter uma máquina fotográfica nos meus olhos, né, porque eu fico encantada com todo o conteúdo legal que a gente traz aqui. Então, verdade. Quem tá do outro lado, né, até porque eu tô bastante dentro das empresas aí, a gente sabe a importância e o valor disso que a gente está colocando. Então, quem se dispor aí a ouvir, né, devagarzinho, a gente não quer uma mudança que nem dos outros, de um dia para a noite, de algo muito radical, não, mas pequenas mudanças aí vão fazer com que você seja, com certeza, um profissional diferenciado. Com certeza. E falar em diferenciado, a gente tem abraço e beijo para quem tá todo dia com a gente aqui. Isso, né? Isso mesmo. Mas deixa eu mandar um beijo, então, um abraço para os meus médicos, né? Doutora Dalva Costa, pediatra dos meus filhos. Ai, adoro, uma querida. E aí quem conhece a doutora Dalva ali da Bambini, nossa, sabe muito bem da profissional que eu tô falando. O doutor Ademir Reberti, também um excelente médico. Doutor Rafael Selba, também, né? Até a Ellen conhece bem, médico excepcional. Então tá aí, um abraço aos nossos médicos, né, Ellen? Se eu mandar um abraço para os meus médicos aqui, eu vou ter que ler o guia da Unimed de cabo a rabo, né? Mas eu vou mandar um abraço especial para o meu cardiologista, que cuida muito do meu coraçãozinho e da minha pressão alta, o doutor Fernando ali da Corsanos, né? Que tá sempre brigando comigo, não come gordura, não come salame, não come isso, não come aquilo. Eu não obedeço, mas ele fala. Então vamos lá, abraço especial para Débora, nossa amigona que tá sempre aqui com a gente, Rita de Cássia, quem mais nós temos aqui? A Linda Cir, o Juari, nosso parceirão, gente boa que tá aqui, o Jairo Vargas, que é lá do Panágua, dizendo que gosta muito de todo mundo aqui da rádio, a Ângela Zimmermann, minha sempre e especial secretária, uma amiga, né? Muito querida, uma amiga também. Querida aí que a gente tem saudade. E a galera que tá no YouTube também, que a gente não consegue ver por aqui, né, Fabi? Isso, e o Marcos lá de Guaratuba também, um abraço, viu, Marcos? Pessoal da Cliff de Itapuá, pessoal de Pinhalzinho, que também está ouvindo a gente pelos aplicativos hoje. Passei um final de semana lá em Chapecó e Pinhalzinho, trabalhando com a galera da Hidro, lá um pessoal que eu tenho um carinho enorme. E teve uma menina lá que ela disse, professora, eu ouço teu programa todo dia, certo? Legal. Que trabalha na PAI lá de Pinhalzinho. Eu digo, que bacana. Então um abraço especial aí pra galera que nos acompanha com aquilo que a gente faz com tanto amor e com tanto carinho, né? Nem a gente sabia que gostava tanto, né, Fabi? É verdade. Isso né? a gente não imaginava. A gente não imaginava. A hora da dica? Isso. Agora, no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Olá, a dica é do pai da administração moderna, aí, o Peter Drucker, né? Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga, isso é óbvio, por que eu não pensei nisso antes? Quantas vezes, né, gente? A gente olha alguém que tá bombando e a gente diz assim, putz, por que eu não pensei nisso antes? Né? Por que eu não fiz isso? Ou assim, eu até já pensei nisso, mas por que eu não coloquei essa ideia em prática? Quanta coisa, né? Quanta coisa. Então aí, atitude. Gente, quem também está conosco aqui todas as manhãs é o Centro Clínico Dona Helena. Ele fica ali na Rua Blumenau e disponibiliza diversas especialidades médicas, oferecendo a você e a sua família consultas e exames em um só lugar. Praticidade e conforto que proporcionam um atendimento integral e ágil. Então, para maior segurança, o Centro Clínico ainda tem um estacionamento. Centro Clínico Dona Helena, sua vida em boas mãos. Um abração para o pessoal do Centro Clínico Dona Helena. E amanhã, gente, é dia de falar de empregabilidade, certo?
com o Leandro Soares, baita cara, Isso gente aí. boa, que foi o nosso chefe secreto lá no programa do Max Geringer, certo? Que você deve ter acompanhado ano passado, que passou, ok? E vai estar falando aí como é que tá a sua empregabilidade. Ele é gestor de pessoas, entende do negócio e é um cara muito bacana, muito gente boa e vem trocar algumas ideias com a gente aqui, tá? Então, Não perde. não perde. E acessa aí, né, as nossas redes, @Rosane Bonesse, @Fabiana.AzevedoJor. Hoje é segunda-feira, dia de podcast novo, dia de vídeo novo no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no meu canal, acompanha, dê a sua opinião, né, dê a sua sugestão, ela é muito importante para nós. Isso aí. Amanhã? Amanhã é Até amanhã. Até amanhã, então, gente. Um abraço no coração aí, um excelente início de semana para você. Pé na tábua e vamos embora? Ótima segunda. Tchau, gente. Tchau, tchau.